Fala galera, tudo bem? Verifique, ó. A gente vai trabalhar hoje método de separação de misturas homogêneas. Vamos começar com as misturas homogêneas, onde um sólido está dissolvido em um líquido. Nós iremos fracionar o sólido do líquido e o líquido do sólido. A gente vai entender esse processo nessa aula. Me acompanhe. Observe, eu tenho aqui uma mistura homogênea, ou seja, tenho sal dissolvido em água. Peguei lá um recipiente, coloquei água e depois adicionei um pouco de sal. Sal se dissolveu na água e eu não consigo mais distinguir o sal da água. Eu não consigo mais perceber a diferença entre os pontos da minha mistura. Então eu tenho lá uma única fase, eu tenho um aspecto uniforme, eu tenho uma mistura homogênea. Tranquilo? Só que eu quero agora separar o sal da água. Eu não quero água, eu não quero líquido, eu quero apenas o sólido. O que eu poderia fazer para recuperar o sólido e permitir com que a água fosse embora? O que eu poderia fazer para purificar a fase sólida? Eu simplesmente aqueceria. E nesse aquecimento, o líquido, por ter um menor ponto de ebulição, ele vai passar para a fase de vapor, se desgarrando do sólido que estava dissolvido nele, fazendo então com que esse sólido agora, uma vez que não tem mais água suficiente para dissolvê-lo, porque ela está vaporizando, comece a cristalizar, comece a ir para o fundo do recipiente, comece a então ser purificado. Então, essa técnica aqui a gente vai chamar de vaporização, pois ao fornecer energia, essa energia obviamente térmica, eu vou fornecer calor. O líquido, para nosso exemplo aqui, água, por ter um ponto de ebulição menor, começa a vaporizar. Ela sai da fase líquida, passa para a fase de vapor. Daí o nome vaporização. Esse vapor então vai para o meio ambiente. E o sólido que estava dissolvido, ele começa então a cristalizar, até que toda a água ela vá para o estado gasoso, para o estado de vapor, e a gente tem então a recuperação apenas da fase sólida. Então esse processo a gente chama de vaporização, porque tem transformação líquido para vapor. Cristalização, pois o sólido ele se cristaliza, ou nas salinas, é a temperatura ambiente, a radiação solar faz com que a água vaporize e os sais que nela estavam dissolvidos, eles comecem então a cristalizar. Então ali a gente tem uma evaporação. Por quê? Não foi manipulado. Foi na ação do quê? Do meio ambiente. Então evaporação, cristalização, vaporização é uma técnica, é um desdobramento, é um fracionamento de misturas homogêneas de sólido dissolvido em líquido, onde nós não recuperamos a fase líquida, pois o sistema é aberto e o líquido ele escapa. Nós recuperamos apenas a fase sólida. Tranquilidade? Beleza mesmo? Bom, vamos lá para o outro exemplo. Gente, aqui agora a gente já vai ter uma técnica um pouco mais sofisticada. Tanto que a gente precisa de uma aparelhagem específica. E aqui eu também quero fazer a separação da água do sal. Só que aqui eu não quero recuperar somente o sal. Meu maior intuito é recuperar a fase líquida. Por exemplo, eu tenho água do mar. Se eu quisesse purificar a água, dessalinizar a água do mar, obter água pura, eu faria um processo que a gente chama de destilação. Lembra que num processo anterior, ou seja, num processo de vaporização, a água ela não se desgarrou do sólido? Esse vapor de água só tem água. Então a água já está purificada quando ela vaporiza, quando ela muda seu estado físico. O problema da vaporização é que essa água vai embora. Porém, imagine se eu recupero, se eu condenso esse vapor. Eu vou fazer com que esse vapor, ao condensar, se converta em um líquido puro. Então veja que na destilação, nós teremos uma vaporização e posteriormente uma condensação. Pensou em destilar, vaporize e condense. Pensou em destilação, acontece o processo de vaporização e acontece o processo posteriormente de condensação. Dois processos físicos. Então, seguindo esse esquema, quando eu aqueço o meu balão de destilação, que contém aqui dentro a mistura água-sal, a água, por ter um ponto de ebulição menor, 100 graus Celsius, vai começar a vaporizar, se desgarrando do sólido que estava dissolvido nela, e esse vapor de água vai percorrer todo esse caminho até chegar nesse aparelho, onde a gente acopla uma mangueira ligada à torneira, que por passar água fria e corrente, uma vez que ela sai,
faz com que esse ambiente tenha temperatura mais baixa, fazendo então com que o vapor, ao passar por esse ambiente de temperatura mais baixa, ele condense. Porque se a temperatura está mais baixa, as moléculas se aproximam mais. Se as moléculas se aproximam mais, o vapor vai para líquido. Se o vapor vai para líquido, eu fiz uma condensação. Condensação, o vapor foi para líquido, recuperei o líquido dentro desse recipiente, que a gente chama de Erlenmeyer. Então eu tenho aqui agora a nossa água, só que nossa água pura, ou também chamada de água destilada. Ou seja, eu destilei. Então a água, ela é o destilado. Ela é a substância pura, líquida, que eu recuperei no Erlenmeyer. E não esqueça, uma vez que toda a água vaporizou e condensou, restou aqui no balão de destilação o nosso sólido, que a gente agora vai chamar de resíduo. Tranquilo? Então, aqui eu tenho o destilado, aqui eu tenho o resíduo. Aqui eu tenho o cara que primeiro vaporiza e condensa, logo o cara que tem um ponto de ebulição menor. Aqui eu tenho um cara que não vaporizou, mesmo aquecendo, logo o cara que tem um ponto de ebulição maior. Então percebo que nessa técnica existe uma diferença nos pontos de ebulição. Por isso que eu consigo separar. Bem, a técnica que a gente acabou de visualizar é a destilação simples. Ou seja, destilação simples separa misturas homogêneas de um sólido dissolvido em um líquido. Nessa técnica, existe uma diferença no ponto de ebulição das substâncias que se encontram misturadas. O líquido, por ter um ponto de ebulição menor, vaporiza, se desgarra do sólido, condensa, é recuperado na fase líquida e pura. Então, essa técnica ela vai separar misturas homogêneas de sólido dissolvido em líquido. Tranquilo? A destilação que a gente fez agora, ela precisou de uma aparelhagem. Contudo, eu posso fazer uma destilação natural. Imagine hipoteticamente que você tenha, né, na sua casa um recipiente, e eu vou ilustrar aqui, mas só para vocês terem uma ideia, e eu acabe, por brincadeira, tá, colocando água do mar. E ao colocar essa água do mar, eu acabo querendo fazer um processo de purificação da água. Uma simples experiência que a gente queira fazer, obviamente, para poder perceber que esse processo é possível. Então você terá um recipiente, né? Nesse recipiente, você vai colocar aqui, ó, um outro recipiente, só que nesse caso agora um copo aqui dentro, tranquilo? Então você colocou um recipiente com formato parecido a esse que eu fiz, colocou aqui dentro um copo, e aí sim você vai colocar a sua amostra de água do mar, beleza? E se é água do mar, aqui tem a água, mas tem sais dissolvidos, né? Então você tem aí um sólido dissolvido em líquido, sólidos dissolvidos em líquido, você tem aí então a mistura homogênea. E se são sólidos dissolvidos em líquido e você quer recuperar o líquido, você tem que fazer uma destilação. Qual é a ideia da destilação? Vaporizar e condensar. Para esse processo ser possível, você vai colocar aqui então uma manta, tá? Porque se você não colocar essa manta, repare, ó, eu vou ter a ação do sol e essa radiação que o sol vai emitir para a minha mistura homogênea vai fazer com que a água evapore. E se eu não colocar uma manta aqui em cima, um plástico aqui em cima, essa água vai para o meio ambiente. Eu estou fazendo um processo de quê? Vaporização. O que eu quero recuperar não é a água, então eu não posso deixar a água aí para o meio ambiente. Eu vou simplesmente o quê? Ó, fechar esse negócio aí. Vou colocar um plástico aí em cima, transparente. Beleza mesmo? Então, a ação do solo vai fazer com que a água evapore, só que a água agora não vai mais para o meio ambiente. Só que eu preciso então fazer com que esse vapor condense. E eu preciso fazer com que esse vapor condense aqui dentro. Então eu vou colocar uma pedrinha nas pontas para prender esse plástico e vou colocar agora uma outra pedrinha aqui no meio. Essa pedrinha do meio vai criar aqui, ó, um poço, uma barriguinha, não é isso? Que vai ser fundamental no processo de condensação nesse recipiente. Então a água, ao vaporizar, nesse caso aqui seria uma evaporação, pois é na temperatura ambiente, na ação do sol, sem manipulação. Nós teremos então, galera, o processo de evaporação e posteriormente aqui o processo de condensação. Eu vou recuperar nesse recipiente aqui, pessoal, água. Só que essa água, se ela evaporou, ela já está pura. Só que eu não quero vapor, eu quero líquido. Então ela condensa nesse plástico e eu recupero aqui a nossa água pura. Então tenho aqui uma destilação natural. Só para tirar algumas dúvidas que eventualmente possa surgir,
Veja que a água evaporou pela ação do Sol, massa. Então, a água saiu do líquido e foi para onde? Gás. Então, significa dizer que aconteceu uma evaporação. A água, ela se transformou em vapor, ok? Concorda que a evaporação faz com que as moléculas que se encontram assim, elas fiquem afastadas, ou seja, a energia ela precisa aumentar. Então, as moléculas de água, ao evaporar, elas precisam absorver energia. Sendo assim, o processo tem que ser endotérmico. Se essas moléculas, ao evaporar, absorvem energia, então veja que toda essa região aqui, incluindo esse plástico, vai perder energia. Pois o líquido vai ganhar, absorver essa energia que a radiação solar está dando, e a temperatura, a energia da vizinhança, ela cai. Por isso que o vapor, ao topar nesse plástico, ele condensa. E essa condensação só é possível por conta da retirada de energia pelo fato da água acabar evaporando. Beleza? Só não esqueça do detalhe, tá, pessoal? Quando a água condensa, condensação agora é vapor passando para líquido. Então as moléculas têm muita energia, vão agora ficar com menos energia. Então a energia tem que ser liberada. Então a energia é liberada na onde? Aonde acontece a condensação. Aonde é que acontece a condensação? No próprio plástico. Se acontece a condensação no próprio plástico, significa dizer que na condensação ocorre a liberação de energia no plástico. Então, evapora, absorve a energia do sistema, temperatura baixa. Então, a água acaba condensando. Só que quando a água condensa, ela libera energia. E ela libera energia aonde ela condensa? No plástico. Tranquilo? Então, veja que eu estou tendo aqui uma destilação natural. Beleza? Tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho da destilação fracionada.